Boa noite. A Justiça Federal suspendeu hoje a cobrança de multas para motoristas de todo o país que trafeguem por rodovias federais sem o farol aceso de dia. A sentença é provisória e determina que a multa só deverá ser aplicada quando as estradas estiverem sinalizadas. A lei federal entrou em vigor em 8 de julho agora, prevendo multa de R$ 85,13 e perda de 4 pontos na carteira. Somente no primeiro fim de semana de validade da regra, quase 15 mil motoristas foram multados no país, cerca de 1.200 deles em Minas, nas estradas sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro lugar em multas ficou para Goiás, com mais de 2.500 infrações. As multas daquele fim de semana renderam R$ 1.274.000 à União, que pode recorrer da decisão da Justiça Federal de suspensão da cobrança. Foram presos nessa manhã 2 suspeitos de participação na morte de um jovem de 18 anos que foi esfaqueado e queimado no bairro Esplanada, em Belo Horizonte, em julho desse ano. Nas imagens da câmera de segurança na rua onde o crime aconteceu, o registro da briga. São 3 rapazes. Um é agredido e leva facadas. Ele consegue correr, mas os outros 2 o perseguem. Em seguida, atrás da árvore aparece um clarão. A dupla agressora havia jogado gasolina e ateado fogo na vítima. Os autores fogem de bicicleta. O rapaz agredido era Douglas Fernandes da Silva, de 18 anos. Segundo as investigações, ele chegava à casa da família no bairro Esplanada, região leste da capital, quando foi surpreendido pela dupla. Lucas Rodrigues, o Lucas Porradinha, de 22 anos, e Felipe Rodrigues da Silva, da mesma idade, estavam escondidos desde o crime, em 16 de julho, e foram encontrados após relatos de testemunhas. A vítima teria falado o nome de Felipe, quando ainda tinha o corpo em chamas. Douglas teve 90% do corpo queimado, foi socorrido por populares e levado ao Hospital João 23, onde morreu 8 dias depois. De acordo com a polícia, a motivação do crime foi passional. Os ciúmes de Felipe pela ex-namorada, de quem Douglas era amigo e com quem ele conversava momentos antes de ser abordado. Felipe, ele tem um perfil agressivo. E quando ele namorava e logo em seguida terminou com essa garota com a qual o Douglas conversava, ele chegou a ameaçá-la falando que se ela estivesse conversando com algum homem, ele a executaria, bem como quem estivesse conversando com ela. O Douglas, ele era apenas amigo da garota, que é a ex-namorada do Felipe. E infelizmente sofreu aí por ter conversado com ela. Os 2 presos devem responder por homicídio triplamente qualificado. Mulheres passageiras do metrô de BH ganharam um kit anti-assédio com um apito e um alfinete para afastar os chamados encoxadores. A iniciativa de integrantes do movimento Passe Livre foi bem recebida pelas usuárias do transporte coletivo, mas criticada pela PM, que desestimulou o uso do alfinete. O kit é este aí, com folheto orientando as vítimas a usar o alfinete, espetando com força o abusador para ganhar espaço e poder usar o apito para chamar a atenção dos outros passageiros e assim conseguir ajuda para expulsar o tarado do vagão. O bilhete diz ainda para não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. O nome da campanha é sugestivo, Não Toca na Minha Amiga, que é a gíria atual para amiga. O movimento afirma que o objetivo não é estimular a violência contra o agressor, apenas espantá-lo. Mas para a PM, essa atitude pode vir a agravar o caso. A dica da corporação é observar bem as características do abusador e acionar a segurança do metrô e a polícia pelo 190. A CBTU informou que tem um serviço SMS de denúncia pelo número 999991108, código 31, também disponível no WhatsApp. Se o assédio ocorrer em ônibus, a BH Trans alerta que a vítima deve avisar o motorista e chamar a PM. Um vereador está entre os suspeitos de integrar uma quadrilha de ladrões de gado que agia na Zona da Mata e no Vale do Rio Doce. O político está foragido, mas a Polícia Civil já botou outros do bando atrás das grades e recuperou animais. Alguns deles tiveram as marcas dos donos removidas do couro pelos criminosos.
10 pessoas suspeitas de furtar gado em 8 cidades da região de Manhuaçu e Raul Soares já foram detidas. Até agora foram recuperadas 46 cabeças de gado. Deste número, 13 foram restituídas às vítimas. As outras ainda continuam sem ser identificadas. Para dificultar o trabalho da polícia, os bandidos apagavam a marca do carimbo com as iniciais do nome do verdadeiro dono. Além da remarcação propriamente dita, eles tentam suprimir essas marcas por meio cirúrgico. Algum veterinário ou alguma pessoa já experiente nessa área, ela faz uma cisão no gado, corta o couro do gado e suprime essa marca, retira essa marca do animal. Provavelmente essas 8 cabeças é de uma mesma vítima, pelas características dos animais, a marca, mesmo sendo alterada, dá para perceber que ela tem um padrão na mesma região, que é o quarto traseiro direito. Segundo a polícia, 2 pessoas suspeitas de compor a quadrilha criminosa ainda estão foragidas. Entre elas está o vereador Maurício Rocha, da cidade de Córrego Novo, no Vale do Rio Doce. A delegada do caso disse que depois das prisões não houve mais furtos de gado na região. A polícia concluiu o inquérito sobre o espancamento de um homem por 3 agentes penitenciários em uma rua de Juiz de Fora, que foi flagrado em vídeo na semana passada. Os agressores, empunhando armas, deram coronhadas, socos e pontapés na vítima acuada e desarmada. O trio e um 4º agente que estava ao volante do carro usado por eles alegaram que houve ameaça a um do grupo. Os 4 foram indiciados por 3 crimes. Segundo o delegado que apurou o caso, os agentes penitenciários contaram uma versão diferente da vítima. Na versão do autor, que foi quem teve um encontro com a vítima naquele dia um pouco mais cedo, ele disse que ele foi ameaçado pela vítima e, em razão disso, algum tempo depois, ele rodou o bairro tentando informações para identificar a vítima e registrar a ocorrência desse fato. Acabou encontrando a vítima e então foi tirar satisfação com ela. Em razão disso, houve um atrito verbal, eles começaram a discutir e começaram as agressões. Ele confirmou que realmente acabou agredindo a vítima, mas que aquilo se deu porque ele estava irritado ainda com a cabeça quente e que as coisas saíram de proporção. Mesmo assim, os suspeitos vão ser indiciados e devem responder pela agressão. Os 4 se apresentaram na delegacia. Todos são agentes penitenciários e possuem porte de arma de fogo. Eles têm porte de arma funcional e as armas estão devidamente registradas. Então, eles vão ser indiciados nos crimes de lesão corporal leve, ameaça e abuso de autoridade, uma vez que ele se sentiu ameaçado em razão da função. Então, é uma questão a ser discutida, mas o inquérito está sendo encaminhado para a Justiça com esses 3 artigos. Pelas imagens, foi uma reação completamente desproporcional e inaceitável por parte de agentes de segurança pública. Foi inaugurado hoje o terminal de ônibus metropolitano do bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Novidade que deve beneficiar mais de 30 mil passageiros todos os dias. O novo terminal deve receber diariamente cerca de 36 mil passageiros. Segundo a Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado, 24 linhas vão funcionar no local. 5 troncais do MOVE, que ligam Santa Luzia à capital, e 19 alimentadoras, com ônibus que circulam pelos bairros. Ao todo, são 4 plataformas, todas com informações digitalizadas. A obra está pronta, está entregue, a gente transfere uma qualidade de serviço para o usuário e garante a operação melhor. Amanhã, a partir das 4, o terminal funcionando normalmente e operando definitivamente a partir daqui. A obra custou quase 26 milhões de reais aos cofres públicos. A construção chegou a ficar 7 meses paralisada e só foi retomada em julho do ano passado. A inauguração do terminal metropolitano São Benedito foi feita pelo governador Fernando Pimentel. Moradores da região esperam que a mobilidade urbana melhore por aqui, já que, segundo eles, a antiga estação, que fica a poucos metros do local, não oferecia conforto e ônibus suficientes. Essa melhora aqui vai ser demais, a gente fica ali para pegar ônibus ali molhando na chuva de vento molhando a gente todo. Você está doido, não tem a segurança, não tem nada, muito melhor isso aqui. No dia 15 do mês passado, um telespectador nos mandou um vídeo mostrando um ponto de ônibus com um abrigo de cimento que estava quebrado na MG20, divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia. Naquele dia, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, e a Secretaria de Obras Públicas do Estado informaram que iam ao local verificar.
Bom, se não foram eles, alguém foi lá, porque a situação hoje é outra, mas longe de ter sido resolvida. A gente estava passando aqui pela MG20 e aí vimos essa situação aqui que nós resolvemos relatar para você aí no estúdio. Você lembra que há mais ou menos uns 30 dias a gente veio aqui, né, para mostrar a situação de um ponto de ônibus que estava caído aqui às margens da MG20? Olha só essas imagens para a gente refrescar a memória. O teto dele tinha caído e estava aqui abandonado, famoso filho feio sem pai, ninguém vinha nem arrumava. Olha o que o pessoal fez. Ao invés de arrumar, arrancaram daqui o ponto de ônibus, agora nem lugar para encostar mais não tem. Ou seja, essa é a solução que o pessoal arrumou para o problema que a gente veio mostrar aqui. Foi o DR que retirou o abrigo e informou que foi por questão de segurança, mas afirmou que um novo será instalado ainda nesta primeira quinzena de setembro. Um homem foi preso em flagrante suspeito de homicídio e omissão de socorro em Belo Horizonte. A prisão aconteceu depois que ele levou o enteado, uma criança de 5 anos, a uma UPA, onde foi constatada a morte. A polícia investiga se ele teria estuprado o garoto. O casal morava neste imóvel há cerca de um mês. Michel Teixeira Santos, de 23 anos, e a companheira, que é agente prisional, viviam com os 3 filhos dela, uma menina de 11 e 2 meninos de 12 e 5 anos. Segundo vizinhos, o namorado da agente penitenciária ficava com a criança de 5 anos enquanto a mãe trabalhava. No fim da tarde dessa quinta-feira, ele subiu esse morro com a criança no colo e pedindo ajuda. Alegou para os moradores que o menino havia caído dessa escada, o que teria provocado ferimentos na cabeça. O rapaz chegou aqui desesperado, com a criança no ombro, todo mole, e disse pra mim: Zé, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu já pulei na frente, no asfalto aqui, aí vi um táxi, já parei o táxi, e ele disse pra mim: eu não tenho dinheiro. Não, se a questão é dinheiro, toma o dinheiro, socorre a sua criança. A criança deu entrada na unidade de pronto atendimento da região nordeste da capital, onde foi constatado o óbito. E após o exame do médico legista, que levantou a suspeita de espancamento de estupro, a polícia foi chamada. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto manteve a versão de que o menino sofreu uma queda, mas apresentou 2 datas diferentes para o suposto acidente. Michel Teixeira Santos foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele vai responder por homicídio e por omissão de socorro. O suspeito já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. A mãe, que estava de plantão na penitenciária, soube da notícia apenas à noite, quando largou o serviço. Ela está grávida dele? Está grávida dele. Eu, como mãe, tendo um filho de 6 anos e o outro de 2 meses, é chocante, né? Terrível. Uma padaria foi assaltada pela 7ª vez em 10 dias na capital. O mesmo bandido roubou o comércio 2 vezes no mesmo dia. Quarta-feira, 1h30 da tarde. O bandido chega no caixa, anuncia o assalto, leva dinheiro e muitos maços de cigarro. Depois segue pela rua tranquilamente. Quarta-feira, 8h14 da noite, o mesmo homem volta e repete toda a ação. Rouba mais dinheiro e cigarros. De novo desce a rua, como se nada estivesse acontecido. Os 2 assaltos no mesmo dia foram a uma padaria do bairro Carlos Prates, região noroeste da capital. Sem mostrar o rosto, a gerente diz o quanto ela e toda a equipe têm sofrido com o medo dos crimes. Dá uma certa hora, a gente, nossa, será que eles vão vir? Será que não, a gente sai lá fora, olha? Então a gente ficou muito medo. Trabalhar num lugar que sempre, faz sempre, porque eles estão sendo o nosso visitante constante, né? Não bastasse os 2 roubos em menos de 5 horas, a padaria também foi alvo neste último domingo. Desta vez, 2 homens de capacete, dizendo que estavam armados, também recolheram o dinheiro do caixa. De acordo com o dono, já são quase R$2.000 de prejuízo. No dia, por causa da cor do capacete, a polícia conseguiu deter os criminosos. Evandro Henrique Apolinário, de 19 anos, e um adolescente de 16. A onda de assaltos à padaria, que existe no Carlos Prates há 10 anos, começou no último dia 21 de agosto. De lá para cá já foram somados 5 assaltos por semana. Os horários dos assaltos, praticamente os mesmos de sempre, têm deixado os funcionários apreensivos. A gente tem medo, porque a gente não sabe se é alguém que está mandando, porque como assim foram muitos assaltos, então a gente fica até meio, a gente fica com medo, né?
A polícia informou que continua apurando os assaltos e que reforçou a ronda na área. Veja agora como fica o tempo neste sábado em todo o estado. A massa de ar seco que atua sobre o sudeste do país mantém o tempo estável aqui em Minas. Pode chover no leste do estado. Nas outras regiões, dia de sol entre nuvens e sem chuva. Na capital, mínima de 15, máxima de 26 graus. A temperatura varia dos 18 aos 28 graus em Ladainha, dos 17 aos 29 em Romaria. Em Paraguaçu, os termômetros oscilam entre os 18 e os 27 graus. E em Sericita, mínima de 14 e máxima de 25 graus. O Jornal da Alterosa encerra hoje a série de apresentação dos 11 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Você vai conhecer agora um pouco da trajetória e das propostas de Vanessa Portugal. Vanessa Portugal tem 46 anos, é natural de Boa Esperança, no sul de Minas. Formada em Biologia pela UFMG, a professora da rede municipal, sindicalista e ativista de movimentos sociais, já concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte por 3 vezes, além de outras 2 para o governo do estado. Vanessa Portugal é candidata pelo PSTU e tem como candidata a vice a ativista de políticas estudantis e integrante de movimentos das mulheres, Firmínia Rodrigues. O que nós estamos propondo para a cidade é ter um governo voltado para a maioria da população, que é a população trabalhadora. Nesse aspecto, a gente precisa enfrentar o processo de privatização da cidade, entrega da cidade para as grandes empresas, para que possa atender a maioria da população. Então, por exemplo, no caso da moradia, precisa enfrentar as empreiteiras, desapropriar os imóveis que estão vagos na cidade, para que sirvam a sua função social de moradia, regularizar as ocupações urbanas, acabar com as parcerias público-privadas, para que de fato possa ter os recursos da cidade possam ser investidos aonde que a população precisa, que é na saúde, educação, transporte e moradia. Na verdade, a gente precisa hoje em Belo Horizonte destinar o orçamento para aquelas áreas onde a população mais carente necessita. Nós temos uma situação hoje que o transporte está privatizado, a saúde está sendo privatizada, a educação está sendo privatizada e os problemas essenciais da população não são resolvidos. As reportagens com os candidatos à Prefeitura de BH já exibidas estão no nosso site alterosa.com.br/JA. Um apartamento de 560 metros quadrados na Praça Raul Soares, em BH, foi a leilão nesta semana, atraindo apreciadores e colecionadores de arte. Não pelo imóvel, mas por uma obra pintada na parede da sala que aumentou em 6 vezes o valor de mercado dele. Um painel da década de 1940, assinado pelo mundialmente famoso modernista brasileiro Alberto da Veiga Guinhar. Outras pinturas do artista, uma delas de quase 5 milhões de reais, foram vendidas nesse leilão. O Grande Prêmio Brasil de Hóquei em 1951, no Rio de Janeiro, foi eternizado pelos traços do artista. É a obra mais importante de Guinhar nessa temática. Foi vendida por R$1.005.000. O talento também evidenciou o sofrimento nas obras da série Cristo. Guinhar foi um artista que sofreu muito. Então as suas obras demonstram, nesses Cristos, nas figuras bíblicas de São Sebastião, sofrimento intenso, que foi uma tônica, uma característica na vida deste grande artista. R$5.104.000. O valor financeiro pago pela obra é apenas um detalhe da grandiosidade do simbolismo do vaso de flores. Em 1955, Guinhar se inspirou na explosão de cores de Van Gogh e na alegria de Matisse para criar a peça, que se tornou uma raridade, uma ambição para os colecionadores. Inclusive o mercado brasileiro, os colecionadores, as fundações, os museus, os institutos procuram veementemente, procuram com toda a força obras desse nível, porque são considerados praticamente extintos os vasos de flores do mercado brasileiro. Esta riqueza de detalhes também deu vida a uma outra obra muito valiosa. Em 1946, Guinhar pintou este painel que tem 5 metros de largura por 2,30 de altura, aqui neste apartamento na região central de Belo Horizonte. O artista fez uma composição de paisagens, serras, igrejas e casarões mineiros, mas com uma adaptação. Ele traçou um perfil de uma montanha francesa, o Monte Saint-Michel.
A mistura de Minas e França foi até motivo de desentendimento entre o dono do imóvel, que encomendou o painel, e o artista, que manteve a combinação. A repercussão na época desse tumulto, todos apoiando Guinhar, mostrando ao rei Delvim Andrade que ele não poderia interferir na genialidade e na criação. O imóvel tem uma vista privilegiada para a Praça Raul Soares. Vale em média R$500 mil se não fosse o painel. Está sendo vendido por R$3 milhões. Painel e quadros de Guinhar, mesmo depois de vendidos, devem manter o principal, o acesso livre à arte. Esses quadros foram vendidos para uma fundação respeitadíssima no Brasil, que tem feito exposições importantíssimas de seu acervo. Consequentemente, os quadros não serão privados de virem a público. Continuará conosco, sobretudo nessas exposições retrospectivas dessas obras. A genialidade, a bondade, a pureza, o anjinho que Deus colocou no mundo. O imóvel com painel de Guinhar ainda está em negociação. O Jornal da Alterosa termina aqui, mas continue ligado para ver o SBT Brasil com o Noticiário Nacional. Eu saio de férias por uns dias e vocês ficarão com o Daniel Fabris a partir de segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.